Sempre que eu me referir, que eu usar aqui a palavra Exu, eu vou estar falando de Exu, entidades brasileiras. Tá bom? Para deixar, não estou falando do Exu Orixá. Exu, entidade brasileira, ela é muito anterior à Umbanda. A formação espiritual do que viria a ser essas entidades conhecidas como Exu vem desde a origem do Brasil. Uma coisa que eu explico muito bem no nosso curso. Desde o século XVI, a formação da cultura, da espiritualidade, da psicologia do Brasil veio a formar o que hoje conhecemos como Exu entidade. Então, isso é muito anterior à Umbanda, à Quimbanda e a qualquer outro tipo de prática ritual. Tá? Mesmo que no século XVIII, no século XIX, tenha aparecido na macumba carioca, os chamados tatas, seu Exu Tranca-Tudo, por exemplo, entre outros, nós sabemos hoje em dia que a formação espiritual disso é muito anterior à Umbanda. Então, primeiro ponto. Particularmente o que é chamado de Umbanda em associação com o senhor Zélio de Moraes, que o pessoal hoje em dia chama de Umbanda zelista, né? Como se houvessem outras correntes. Na verdade, a Umbanda foi formada pelo Zélio, né? Foi, como se diz espiritualmente, foi canalizada pelo Zélio. E tem a sua visão própria do que as entidades. Na Umbanda, não, ao contrário do que muita gente pensa, não é sincretismo, né? É interessante esclarecer isso. Então, eu vou dar um exemplo do que é sincretismo. Você pega, por exemplo, a Oxum africana, Yorubá, e tem o sincretismo dela com Nossa Senhora. Então, é aquela velha história do sincretismo. Na senzala, os negros cultuavam os orixás, mas para poder disfarçar, usavam as imagens dos santos católicos. Isso é um mito, mas isso é que é sincretismo. A Umbanda, especialmente a Umbanda de Zélio, ela não é sincrética, ela é literalmente uma tradição de macumba baseada em santo católico mesmo, né? Em santo católico mesmo, chamado semiromba. Alguns falam semirombá, né? Que seriam os santos católicos que administrariam, digamos assim, linhas de trabalho na Umbanda, onde haveria o trabalho de espíritos negros, índios, indígenas, entre outros. Então, primeira coisa é entender o que é sincretismo e o que não é. Né? Por incrível que pareça, muitas vezes o candomblé é sincrético e a Umbanda não. A Umbanda ela vê como fundamento, Umbanda de Zélio, né? De Zélio. Ela vê como fundamento mesmo os santos católicos mesmo, chamados semirombas. Tá bom? Então, isso é a primeira coisa a ser definida. Agora, nós temos, popularmente falando, uma relação de Exu-entidade dentro do que viria a ser sincretismo com o chamado Santo Antônio, né? E particularmente com Tranca-Rua, né? Tranca-Rua na questão com Santo Antônio. Aí é macumba popular, né? Que tem uma história. Essa é uma história, um itã católico, digamos assim, uma história de Santo Antônio que diz que Santo Antônio tinha um terço muito que ele gostava muito de rezar. Né? Santo Antônio, um santo português, né? Que fazia discurso espiritual aos peixes. E os peixes paravam para ouvi-lo. Né? Então, Santo Antônio aqui de Portugal. Né? Então, o que acontece? Dizem que Santo Antônio tinha um terço, um rosário, que ele gostava muito de rezar. E um dia um ladrão roubou esse rosário. E Santo Antônio ficou muito triste. Ficou muito triste que o rosário dele tinha sumido, tinha sido roubado, né? Ele tinha muito apego àquele instrumento, que era o instrumento da prática espiritual dele, né?
E dizem que o diabo, vendo isso, ficou com pena de Santo Antônio. Então, o próprio diabo em pessoa foi, pegou o ladrão e devolveu o terço para Santo Antônio. Por causa dessa história, que eu não sei se faz parte realmente das coisas católicas, não sei, né? Mas é o que a gente escuta isso pequeno, né? Daí, então, tem essa relação de Santo Antônio com o Exu, Exu do Brasil, Exu entidade brasileira, particularmente com Tranca-Rua. Por isso é muito festejado no dia de Santo Antônio, né? Os Exus do Brasil. Tá? Então, aí não chega a ser sincretismo, mas tem-se uma aproximação. Tá? Então, respondendo a pergunta aí do nosso amigo sobre sincretismo.